E quem traz respostas pra gente hoje é Thelma Tomás, que começa a semana junto comigo aqui no estúdio. Tudo bem, Thelma? Tudo jóia. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem está em casa, almoçando, fazendo companhia pra gente. Hoje é tudo comigo. Então tá bom, vamos aproveitar aqui esta segunda chuvosa para tirar todas as dúvidas da nossa audiência. E olha só, para você que nos acompanha todos os dias, você já sabe que a gente sempre abre espaço para audiência, para você fazer uma pergunta, um questionamento sobre algo que você tem dúvida, e a nossa produção vai atrás de respostas, um repórter toda segunda-feira aqui no estúdio para trazer estas respostas. Então, se você tem uma dúvida sobre um serviço público, quem sabe você já foi atrás, já buscou e não conseguiu uma solução, manda mensagem pra gente. O número é o 51997697129. E hoje, então, a tarefa é da Thelma. Responde aí, Thelma. Vamos para a primeira questão aqui. É a mensagem de Licério e Karine. E a mensagem é essa que está na tela. Nossa filha de 4 anos estuda no maternal 2B da EMEI Sonho Meu. E desde o início das aulas já está com a 6ª professora. As crianças estão sendo prejudicadas, não aprendem e estão sem referência de professor. Pelo que sabemos, basta o professor pedir e ele é trocado de escola, sem considerarem o vínculo com os alunos. Só que essa troca constante está prejudicando os nossos filhos. E aí, então? Pois é, a Secretaria Municipal de Educação informou que a preocupação é garantir que os alunos sejam atendidos, que cada uma das escolas tem autonomia para se organizar, garantindo que os alunos não fiquem sem professor. Que isso não passa necessariamente pela condição de como esses alunos são atendidos, se este ou aquele professor permanece, mas pela necessidade de garantia de que nenhuma turma fique desassistida, que existe essa autonomia dentro das escolas e de cada uma dessas entidades educacionais de garantir que não fique faltando professor para o aluno, que essa é a prioridade. Que os professores têm essa autonomia de pedir a realocação ou a transferência e que a prioridade é realmente garantir que esses alunos não fiquem sem o professor em sala de aula. Realmente existe essa preocupação, né, Nunes, que o aluno tenha o vínculo com o professor, que o legal é ter uma professora que acompanha a turminha durante o ano inteiro, que não tem esse troca-troca, mas que a secretaria restringiu-se apenas a dizer que o ideal é que a turma não fique desassistida, que eles estão preocupados com isso, que não fique faltando professor e tal, não entraram em detalhes, disseram que o que importa é que tenha professor em sala de aula e que existe uma norma que permite que o professor peça uma transferência ou que se adeque dentro daquilo que é possível, morar próximo da escola ou se tiver uma condição que lhe favoreça se trocar de educandário, enfim, e que eles estão preocupados mesmo é que não falte professor na sala de aula. Ok, mas a gente sabe que eventualmente há esse prejuízo sim. Todos nós que já passamos pelas salas escolares, né, que há aquela identificação com o professor, de dar continuidade à metodologia. Ainda mais quando são pequenininhos, né, que a gente sabe que é a tia, aquela prof, que tem uma metodologia, que tem um vínculo, né, que daqui a pouco tem uma maneira de ensinar, e quem é pai, quem é mãe sabe disso, porque chega na hora de fazer a lição de casa, não foi assim que a tia ensinou, não é assim que a tia explica, então tem um vínculo até afetivo que se cria com o professor, e os pais têm razão em questionar isso, e a orientação, muitas vezes, dos coordenadores pedagógicos é, inclusive, tratar disso diretamente na direção das escolas para tentar minimizar essas questões aí, principalmente porque chega uma hora que a criança já não quer nem ir para o colégio mais, porque não é a mesma tia, porque está mudando toda hora. E nesse momento a informação geral é essa que a gente tem, mas fica o alerta, né? Daqui a pouco chegar lá e conversar com a direção da escola, tentar ajustar essas questões aí diretamente no colégio, né? Tá certo. Obrigado, Thelma. Bom, a nossa próxima questão nós vamos ver em vídeo, é isso, Thelma? Isso. Essa questão que a gente vai trazer aqui, ela é fruto de um recorte que a gente tirou, uma reportagem que a Lena Caetano produziu na semana passada, nos 203 anos de Cachoeira do Sul. Ela foi para as ruas conversar com pessoas para saber como é que elas sentiam Cachoeira do Sul, o que viam de positivo, o que viam de melhor na cidade, e a gente achou um aspecto aí importante para questionar. A gente vai trazer o relato da Débora, que é de Santa Cruz do Sul. Ela falou sobre cachoeira, ela mora, na verdade, em Santa Cruz e veio para Cachoeira para trabalhar. Ela é safrista, portanto, ela é uma moradora ocasional aqui da cidade, mas trouxe um relato interessante de pessoas que eventualmente também vêm para cá para trabalhar e precisam desse tipo de atendimento. Vamos conferir aí, então, a demanda que a Débora trouxe.
No inverno, os albergues têm que abrir mais cedo, 5 horas da tarde, ou às 6 horas da tarde. E sair um pouco, dia de chuva também não sai. Pois é, a Débora trouxe uma demanda importante, né? A gente está no período de inverno, embora tenhamos experimentado um verãozinho aí neste final de semana, já está sentindo a temperatura cair, né? E no inverno, moradores ocasionais ou pessoas até em situação de rua que dependem dessas instituições aí, das casas de passagem, dos abrigos, ela relatou, a gente não trouxe todo o relato, mas trouxe esse recorte aí, que ela é uma trabalhadora ocasional, ela trabalha como safrista, ela trabalha como uma pessoa que percorre o estado do Rio Grande do Sul e disse que em outros municípios os albergues abrem bem cedo, no início do final da tarde, ali tipo 5, 6 horas, como ela disse, e que aqui em Cachoeira do Sul abre só às 19, e que esse acolhimento precisa acontecer mais cedo porque a temperatura cai muito rápido e no início da tarde o pessoal fica aguardando até às 19 horas, descoberto aí, precisando de um ambiente quentinho. Eu fui buscar respostas com a Secretaria Municipal de Inclusão Social, falei com a Karen Asch, que é diretora da pasta, e ela informou que aqui em Cachoeira do Sul isso não acontece porque é uma questão de organização de cada um dos municípios, que aqui a organização se dá a partir das 19, mas que eles têm esse processo da busca ativa, que eles têm outras estruturas que a coordenadoria desse setor faz, para acolher essas pessoas quando acontece baixas temperaturas, tem que situações ocasionais, mas que eles têm autonomia para determinar em cada um dos municípios como esse serviço funciona. E que em Cachoeira eles se estruturaram dessa forma. Então, o albergue aqui realmente abre a partir das 19 horas e que é uma particularidade de cada um dos municípios, mas fica a dica, então, para a Secretaria Municipal de Inclusão Social. A Débora relatou que em municípios da Grande Porto Alegre é comum eles abrirem a partir das 17, das 18 horas para acolher as pessoas que estão em situação de rua e até moradores ocasionais, como é o caso dela que veio para Cachoeira para trabalhar, além das casas de passagem. E tem esse relato que ela colocou ali também. Nos dias mais frios e em dias de chuva, os moradores não ficam transitando, nem entrando e saindo. As instituições acolhem as pessoas e elas não estão liberadas para sair. Fica ali dentro do albergue ou dentro da casa de passagem e não tem entra e sai, né, Nunes? As regras são bem rígidas e são controladas. As pessoas que entram, ficam, não tem passeio. Ok, vamos então aqui para a nossa próxima questão. Esse é o quadro Responde Aí e a Thelma agora responde a questão da Ieda. Aqui na Volta da Charqueada está difícil de dormir quanto à Ieda. Quando não é cachorro, são cavalos, vacas, animais soltos aí na pista. Precisamos que a fiscalização dê uma olhada. E aí? Tem até um videozinho aí, Nunes, da câmera de segurança, eu imagino que seja da casa dela. A gente tem uma imagem que vai rodar aí dos animais transitando na pista. No fim, nós não temos aqui a imagem, mas esse é o relato dela e realmente a gente tem... Sim, a gente tem o registro disso. Na verdade, o que acontece? Animais soltos na pista é uma coisa que a gente recorrente vezes fala aqui, já mostrou, já teve acidente, já teve várias situações. O que a gente orienta e recorrente vezes também já tem tratado sobre isso? Tem que ligar para o 190 quando é noite, porque é a Brigada Militar que trabalha em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente e também fala direto com a Secretaria do Meio Ambiente pelo número 3724-6044, que é o número que faz o atendimento a esse tipo de ocorrência, porque existe uma equipe que faz o resgate de animais soltos em via pública, né? Durante o horário de expediente da Prefeitura Municipal, até às 17 horas e 30 minutos, às vezes até às 18, é a Secretaria do Meio Ambiente que trabalha com isso e faz a coleta desses animais, né? O resgate desses animais soltos na rua. Durante a madrugada, a Brigada Militar, então, é acionada e chama esses profissionais por meio de um contato próprio, já que não há esse serviço de plantão dos servidores municipais. Eles mesmos têm um canal próprio ali e trabalham em conjunto e fazem o resgate desses animais, que já é um risco constante. A gente já viu várias vezes essa situação acontecer aqui em Cachoeira, né, Nunes? Então, o primeiro caminho é ligar para o 190. Ok, vamos aqui para a próxima questão, que tem até uma relação com essa que você acabou de responder. O telespectador, ao qual a gente concede aqui o direito de manter o anonimato, né? Destaca aqui o seguinte: vi esses dias no NT Sul uma reportagem sobre proteção aos animais. Preciso fazer uma denúncia de maus tratos. Gostaria de saber onde devo ir para denunciar aqui em Cachoeira do Sul. Presencio um caso de animal preso em corrente curta e sendo muito maltratado, diz aqui essa pessoa que mandou a mensagem.
mesma dica, 190. A primeira coisa que tem que fazer é entrar em contato com a Brigada Militar ou ir direto na delegacia de polícia fazer um registro, né, porque maus tratos é crime e a gente precisa denunciar. E, em último caso, tentar uma orientação junto à Secretaria de Meio Ambiente, que é o órgão fiscalizador aqui em Cachoeira do Sul. Ok. Thelma, vou aproveitar a tua presença aqui e o momento aqui do quadro Responde Aí para a gente falar de um assunto que é de interesse coletivo, geral, de Cachoeira do Sul. Tem a ver com o futuro de Cachoeira do Sul, que é a vinda do Instituto Federal Farroupilha. Não tem nada certo ainda sobre a instalação, a implantação do campus do Instituto Federal Farroupilha, mas há uma mobilização. Fala pra gente sobre isso, Thelma. Exatamente. Existe uma mobilização, primeiro passo é essa mobilização comunitária, né? Na quarta-feira agora, portanto, conhecido como depois de amanhã, tem uma audiência pública que vai acontecer aqui na Câmara de Vereadores a partir das 19 horas, convocando toda a comunidade cachoeirense aos mesmos moldes, todo mundo deve lembrar do movimento Veio FSM, toda essa mobilização para tentar trazer mais essa referência em educação pública para Cachoeira do Sul. Essa convocação, nesse primeiro momento, é para que a comunidade mostre o interesse e mobilize todas essas forças para que Cachoeira do Sul se habilite a receber uma unidade do Instituto Federal Farroupilha. É uma instituição de educação pública que garante formação em nível técnico, nível universitário, né, que é o nível superior, em graduação, pós-graduação. Então tem várias alternativas aí para o pessoal que busca uma formação de qualidade e o mais importante, gratuito, né? Essa mobilização está se iniciando primeiro para que Cachoeira se habilite a ser um dos municípios a receber esse investimento. E o que se tem até o momento é que a informação, né, de que se a gente mostrar essa força, esse interesse, o governo federal lança um olhar para Cachoeira e vê que a gente está interessado. E passando dessa etapa, então começa a batalha real, que é ofertar contrapartidas mais consistentes para que, de fato, Cachoeira entre na briga. A gente vai acompanhar um trechinho aí de um vídeo que está rodando para tentar mobilizar a Cachoeira e todas as entidades civis organizadas, o próprio governo está tentando se mobilizar nesse sentido. Essa audiência pública é convocada pela Assembleia Legislativa e é aberta ao público, acontece, como eu disse, na Câmara de Vereadores, às 19 horas na quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, Nunes. O IFAR é o Instituto Federal Farroupilha e ele oferece educação gratuita de qualidade para o ensino médio técnico e integrado em diversas áreas. E o mais legal é que os cursos que são oferecidos dialogam com a potência da nossa região. O IFAR me deu a oportunidade tanto de ensino quanto de conhecimento. Eu consegui um emprego depois do ensino médio, antes de eu começar a fazer faculdade. O IFAR me permitiu esse preparo profissional. O IFAR abriu muitas portas na minha vida. E assim como abriu portas para ela, pode abrir portas também, né, Thelma, para muitas outras pessoas. E esse é um dos pontos mais importantes, né, Nunes? A gente vê aí a gurizada sempre procurando uma oportunidade de formação, de trabalho. A gente vê que é uma busca muito intensa, principalmente pelo emprego. Pode ser uma oportunidade aí para esse pessoal que está entre o ensino médio, a formação e uma busca de profissionalização, né, já que são formações técnicas, daqui a pouco é um caminho aí mais rápido para entrar no mercado de trabalho, mas o grande desafio está mesmo na mão dos nossos governantes, principalmente aqui em Cachoeira do Sul, porque a contrapartida mais importante que precisa ser ofertada para garantir essa vinda é uma contrapartida de estrutura física, uma contrapartida de boas negociações políticas para fazer um lobby forte lá no governo federal e trazer o Instituto para cá. A nossa parte é tentar mobilizar aí, lotar a Câmara de Vereadores para tentar mostrar que tem esse interesse mesmo e trazer mais uma alternativa de estudo para Cachoeira, né? Exatamente, até porque há este sonho de Cachoeira do Sul de mostrar justamente a força em relação à educação, de se tornar um polo educacional. Já tem campus da Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Aberta do Brasil, a UBRA, outras instituições privadas também. Então o fato da vinda do Instituto Federal seria algo que agregaria nesse contexto todo aqui, faria bem para toda a região, não só para Cachoeira do Sul. Sem dúvida, e não esquecer que a gente tem os nossos polos e que eles precisam continuar sendo fomentados. A gente não pode esquecer do que a gente já tem, continuar estruturando para a gente ser um polo, mas um polo forte, né? É isso aí. Thelma, obrigado pelas informações, boa semana para ti, para todos nós, obrigado pelas respostas aqui para nossa audiência. É isso aí, então, boa semana para nós. Valeu!